Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Débora Canhestro, coordenadora comercial da Rema. É com muita alegria que damos início hoje ao nosso primeiro webinar. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. O tema abordado hoje nesse webinar será o reparo a frio em correias transportadoras. Ele será ministrado pelo nosso engenheiro de produtos, Vinícius Takashi. O nosso webinar terá duração de mais ou menos 30 a 40 minutos. Neste tempo, vocês podem ativar o botãozinho de bate-papo aí na ferramenta de vocês e fazerem perguntas, ok? Se tiverem dúvidas. E aí, ao final da apresentação, nós vamos reservar 20 minutos para tirar as dúvidas e esclarecer, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho agora sobre a missão da Rema. A missão da Rema é otimizar a vida útil dos equipamentos e a produtividade dos nossos clientes, oferecendo soluções com produtos e serviços, tá? Que minimizem a disponibilidade operacional de suas plantas. A Rema é uma multinacional, tá? Nós temos 97 anos já de fundação, estamos presentes em mais de 150 países, em 6 continentes. A Rema hoje possui mais de 30 aquisições, são ao todo 182 subsidiárias, e hoje, ao todo, nós temos mais de 7.476 funcionários ao redor do mundo, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o meu companheiro Vinícius Takashi. Eu espero que vocês façam um bom proveito desse webinar. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo mais uma vez. Queria falar que é uma honra estar falando aqui, apresentando para todos vocês. Eu vi a lista aqui, tem excelentes profissionais do Brasil inteiro, então tem gente desde do sul do país até o norte, e é com grande satisfação assim que eu vou falar para vocês e espero que possa agregar aí um pouco de conhecimento e ajudar no dia a dia, né, no manutenção e operação dos transportadores. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né, porque embora tenha algumas pessoas aqui assistindo que eu já conheça, para as outras que não me conhecem, eu queria falar um pouquinho quem é o Vinícius, para que vocês saibam quem que está apresentando aqui para vocês. Então, eu sou esse cara aí da foto, meu nome completo é Vinícius Takashi Costa, então, como vocês podem ver, eu tenho descendência japonesa, né? Eu sou mestiço, a família da minha mãe é japonesa, e eu sou natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, fica aproximadamente 80 quilômetros da capital. Então, eu nasci e fui criado lá. E em 2008, eu me mudei para São Paulo, com o objetivo de cursar engenharia, né? E me formei em 2012, em engenharia mecânica pela USP, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E mais recentemente, ainda falando aí do meu trajeto acadêmico, eu concluí uma pós-graduação em administração pela FGV, que apesar de não ter relação direta assim com o conteúdo técnico que a gente se envolve no dia a dia, eu acho que foi importante assim para desenvolvimento principalmente de ferramentas de gestão, de projetos e, claro, como desenvolvimento pessoal também, né? Eu particularmente acredito que todo tipo de conhecimento é fundamental, então sempre que a gente puder aprender, puder se desenvolver, é importante a gente utilizar todas as oportunidades possíveis para absorver o máximo de conhecimento. E aí eu espero que esse webinar de hoje seja muito proveitoso para todos vocês. Fico feliz, muito feliz da presença de todos vocês, presença de bastante gente, de excelentes profissionais.
porque eu vejo que isso é uma demonstração de que todo mundo está buscando evoluir, né? Está sempre buscando aprender um pouco mais. E aí, finalizando, falando um pouco da minha trajetória aí profissional. Eu já atuo nessa área de transportadora de correia há 9 anos. Comecei com um estágio, ainda na época da faculdade, com estágio na engenharia de projetos da Sandvik, aqui em São Paulo. E aí, posteriormente, depois que eu me formei, eu já comecei a atuar nessa parte de manutenção e operação, atuando diretamente com produtos da Rema Tip Top, né? Então, nesse meio tempo, eu tive diversas experiências, diversas oportunidades excelentes assim para desenvolver meus conhecimentos, desenvolver ótimas experiências e continuo tendo, né? A gente nunca para de aprender. Falando um pouco mais sobre a Rema também, só para complementar o que a Débora já introduziu, mas mais relacionado com o tema desse webinar. Eu não sei se todo mundo sabe, e eu acredito que pouca gente saiba, na verdade, mas a Rema ela foi fundada em 1923 pelos irmãos Otto e Willy Gruber, e o nome Rema Tip Top ele remete justamente ao tema que a gente vai apresentar aqui, né? A sigla Rema, na verdade, ela faz referência a material de reparo. Re é referente a repair e ma de material. E Tip Top é uma expressão alemã que quer dizer excelente qualidade. Então, a gente consegue ver já que desde o início da empresa, da fundação da empresa, a gente tem como valor principal a excelência, né? A qualidade dos produtos para sempre desenvolver soluções verdadeiramente eficientes. E esse é o propósito da Rema até hoje. A gente tem essa visão, esse objetivo principal de fornecer sempre soluções eficientes. E o que seria uma solução verdadeiramente eficiente, né? É aquela que possibilita otimizar a utilização dos recursos. Então, ainda mais hoje em dia que é tão pautada essa questão de otimização de uso de recursos por questões ambientais e até por rentabilidade das empresas, né, por eficiência operacional, isso se torna cada vez mais importante a abordagem e o conhecimento para otimizar ainda mais. Eu gosto de fazer uma analogia, inclusive, para ficar até mais fácil de entender, porque por mais que eu acho que a maioria de vocês aqui já conheçam, né, um transportador de correia, mas eu gosto de fazer uma analogia com pneus de automóvel, até porque a Rema tem uma divisão automotiva, e todo mundo conhece um pneu de automóvel. Então, se você pensa, você tem o pneu do seu carro, está lá com meia vida, ainda tem bastante borracha ali na banda de rodagem, você consegue rodar muitos quilômetros ainda, mas você passa em cima de um prego, alguma coisa, e acaba furando o pneu. Não faz sentido você trocar o pneu logo por um pneu novo, só por causa de um furo. Vai ser muito mais custoso, né? Vai ser muito mais caro do que você fazer um reparo simples ali naquela região e tornar ele operacional de novo, vamos falar assim, né? Você vai continuar andando com o carro sem problema nenhum. Lógico que aí para isso a gente tem que tomar o cuidado de utilizar produtos de qualidade que garantam a segurança desse reparo. Então, seguindo em frente, só para dar uma introdução, esse webinar eu vou seguir uma linha assim, de raciocínio que é uma linha que eu gosto de pensar para chegar até a solução de um problema, né? Que é partindo do conceito básico, tentando entender o que está acontecendo de fato ali, as causas, e depois partindo para a ação, para como resolver aquilo e solucionar o problema. Então, primeiro de tudo, o que é um dano? Dano, na verdade, é o princípio que vai criar a demanda para um reparo. Então, eu pesquisei aqui na Wikipedia, pesquisei na internet, e essa foi a melhor definição que eu encontrei para um dano de maneira geral, tá? Não especificamente para a correia transportadora, mas que se encaixa perfeitamente. Então, por dano, deve-se entender aquele perceptível pelos sentidos, ou seja, que se pode ver e tocar.
Então, já dá para diferenciar aí de imediato um dano de desgaste natural de uma correia, né? De desgaste que acontece ao longo do tempo. E o dano ocorre quando o bem é diminuído, inutilizado ou deteriorado. Então, sempre há um agente externo, alguma coisa que causa esse dano. E aí, já voltando aqui direto para as correias transportadoras, né, para atuação, a gente consegue dividir os danos em correias em 4 principais tipos. E aí essa caracterização fica mais fácil de a gente entender e escolher o melhor tipo de reparo para cada um. Então, o primeiro deles é o menos grave, vamos falar assim, que é um dano superficial. É o dano que acontece apenas na cobertura da correia, ou seja, só ali na borracha, né? Ele não atinge a carcaça e não prejudica estruturalmente a correia. O segundo tipo de dano é um rasgo longitudinal. Isso aí é bem comum acontecer em correias transportadoras, principalmente pelo princípio de funcionamento dela, né? Que ela fica sempre em movimento, e aí quando tem algum corpo estranho, alguma coisa que possa danificar a correia, esse dano vai propagando e acaba sendo um dano extenso. E aí, no caso de um rasgo, é aquele que acaba sendo vazado. Forma um corte e separa a correia em 2 pedaços na região do dano. O dano vazado, ele acaba sendo até um pouco mais grave, mais crítico que o rasgo longitudinal, porque ele interfere também na largura da correia, que é o que suporta a tensão operacional dela. O rasgo não, ele como é longitudinal, ele acaba influenciando um pouco na resistência da correia, né? Mas o dano vazado, ele pode afetar uma área grande de largura da correia, e aí você acaba concentrando muito a tensão dela na parte que está suportando o restante dos esforços. E o dano na borda da correia pode ser tanto superficial quanto vazado, e a gente só caracteriza como um dano à parte porque a tratativa é um pouco diferente para fazer o reparo, né? Mas ela pode ser vazada ou pode ser somente na cobertura da correia. É bem similar o dano. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, entendendo o que são os danos e qual o tipo de dano, a gente precisa buscar quais foram as causas, o que causou aquele dano na correia. Esse tipo de análise talvez seja até mais importante do que o reparo em si, porque não adianta nada você ficar reparando toda vez a correia e não tratar a causa raiz. E toda vez vai acontecer um novo dano, né? Então você está chovendo no molhado, né? Você nunca vai resolver seu problema de fato. Então a gente separou aqui 6 causas principais em danos em correias transportadoras. A primeira dela, e a mais críticas, são as chapas de desgaste, que acabam se soltando do chute e caindo na correia. Por que ela acaba sendo a mais crítica? Porque chapas são materiais pesados, né? São duros, na maioria das vezes são chapas metálicas, e aí quando elas se soltam no chute, elas acabam caindo de uma altura muito grande, e essa energia, essa velocidade que a chapa atinge a correia, tem um prejuízo muito grande, né? Muitas das vezes acaba sendo um dano vazado que interfere estruturalmente na correia. A segunda causa principal de dano são as chapas de guias de materiais mal reguladas. Então, da mesma forma, são chapas duras de metal, só que nesse caso, como as guias de material não estão em alturas tão elevadas quanto os chutes, quando elas ficam mal reguladas, elas podem ficar em contato com a correia ali, ficam muito próximas da correia e acabam entrando em contato. Então, isso daí vai causar frisos na cobertura da correia, pode até ocasionar rasgos longitudinais, né, dependendo da profundidade ali do dano. O terceiro caso é o desalinhamento da correia. Então, esse caso também é bem clássico. A gente tem diversas estruturas ao longo do transportador, né, até para sustentar o equipamento, e aí quando uma correia desalinha, ela acaba saindo ali da sua trajetória, do seu acamamento no rolete, e pode pegar em alguma estrutura lateral metálica.
E isso vai ocasionar arrancamento de borda, vai ocasionar danos ali, principalmente danos de borda. Uma coisa importante aqui, pessoal, é que a gente, encontrando a causa raiz do dano, a gente tem que encontrar também o que está causando isso. Então, por exemplo, o desalinhamento de correia. Muitas vezes, existem vários motivos para uma correia estar desalinhada. Pode ser o rolo mal regulado, pode ser uma emenda feita desalinhada. Enfim, essa análise precisa ser muito bem detalhada para encontrar a causa e aonde a gente consegue atuar para minimizar esses riscos de dano, certo? E aí, a mesma coisa, chapas de desgaste que se soltam, às vezes a chapa não tem um sistema de fixação muito bom, enfim, é uma análise bem mais profunda e detalhada que precisa ser feita. E aí, as causas aqui 4 e 5 são referentes aos rolos, né? Rolos guias de alto-alinhante e rolos de carga e retorno. Os dois casos são muito similares, então os rolos eles são feitos para correia deslizar por cima dos rolos, e não para ter atrito entre eles, né? Então, quando o rolo está travado, ele acaba tendo um atrito muito elevado com a correia, e aí isso pode ocasionar a quebra do rolo, ficando com arestas cortantes expostas que podem ocasionar um dano futuro na correia. E, por fim, raspadores e limpadores mal regulados, ou com lâminas em péssimo estado. Raspadores e limpadores são fundamentais no funcionamento da correia, para a limpeza, né, do sistema, mas eles estão sempre em contato com a correia. Existe um atrito ali permanente para fazer essa limpeza. E aí, se eles forem mal regulados, tiver um ajuste muito apertado ali, pressionando muito a correia, pode ocasionar um dano, ou se as lâminas estiverem em péssimo estado também, né, que ao invés de limpar, vai acabar danificando a correia, se tiver algum ponto de concentração de força ali, enfim. Então, é muito importante essa manutenção dos raspadores e limpadores também. Aqui tem algumas fotos de exemplos bem comuns aqui de rasgos em correias, rasgos não, danos, né, em correias. Esses dois primeiros casos aqui são referentes a desalinhamento de correia, então dá para ver que ela saiu do curso, da trajetória normal dela e veio pegar na estrutura lateral do transportador, e aí arrancou um pedaço da borda aqui. Nesse caso, a correia ela tinha aquela borda protegida, então era só borracha, não chegou a afetar estruturalmente a correia, não teve problema de tensão, nada, mas, enfim, isso aqui também exige um reparo para não ter problemas futuros, né? E aí esse outro caso também é uma correia desalinhada, pegando na estrutura, mas foi só um dano superficial, um dano na cobertura de retorno, ele não é vazado. Aqui nessa foto a gente vê também alguns exemplos do que não se deve fazer, né? Então, por exemplo, tem um suporte aqui de um rolo que está exposto, está sem nenhum rolo aqui. E isso aqui é uma fonte de risco, porque se a correia desalinhar um pouquinho, ela pode pegar nessa estrutura e danificar, né? Então, a gente precisa evitar ao máximo esse tipo de situação também, para minimizar os riscos. E aí, esse outro aqui, que é um dano vazado, bem crítico. Nesse caso, ele foi considerado irrecuperável. Então, mais para frente aqui nessa apresentação, eu vou mostrar uma tabelinha que a gente pode tomar como referência para julgar se um dano pode ser recuperado por um reparo ou não. Então, nesse caso, ele comprometeu muito a estrutura, a carcaça da correia, e fica inviável a recuperação, né? Não é seguro você fazer um reparo aqui e voltar a operar com essa correia nesse estado. E aí foi proveniente de uma quebra de placa metálica. Bom, continuando aqui, alguns objetos também são causadores de danos em correias. Então, coloquei aqui fotos de rolos de carga e retorno travados, que na verdade não é nem o rolo o problema, nem a sujeira. Isso aqui não tem condição de um rolo trabalhar em boas condições nessa situação aqui. Tá submerso em sujeira aqui, não tem nenhum rolo que resistiria a essas condições. Então, a gente também sempre fala que
a limpeza, o sistema de limpeza de um transportador é fundamental, ele está funcionando bem para garantir a operação do sistema, né? O transportador de correio é um sistema, então todas as partes, todos os componentes precisam estar funcionando adequadamente para que não tenha consequências negativas em nenhum outro ponto. E aqui é um exemplo de um rolo de carga que estava travado e teve uma quebra na carcaça, um desgaste elevado, e dá para ver como ficam arestas aqui que podem causar danos bem significativos na correia caso ela entre em contato. Bom, acho que agora ficou, após explicar aí o que é um dano e quais os principais tipos e causas de um dano, a gente pode seguir aqui para o reparo, para a escolha do melhor reparo, e começando novamente pela definição, o que é um reparo, né? Reparo significa colocar em ordem algo que está danificado ou com defeito. Então, o reparo também pode ser feito em uma correia que vem com defeito de fábrica, tá? Não é só dano que acontece em campo. E a parte da manutenção corretiva, na qual são efetuadas ações de manutenção efetiva sobre o item, de modo a retomar as condições de operação e produção do equipamento. Ou seja, esse é o principal objetivo de um reparo, voltar ao equipamento as condições de operação, para ele voltar a produzir, voltar a rodar, né, no caso de uma correia transportadora. E aí, para garantir isso, a gente tem umas exigências mínimas para que o reparo seja bem eficiente, para que não tenha problemas futuros. Porque não adianta nada fazer um reparo de qualquer jeito, um reparo mal feito, que vai durar 1, 2 dias. E aí você tem que refazer o reparo, né? Retrabalho, mais perda de tempo, acaba ficando mais caro e inviável. Isso aí também entra a questão de utilização de materiais de baixa qualidade. Por isso que a REMA sempre preza pela excelência em termos de qualidade e de aplicação, né? A gente separou aqui em 2 tipos de reparos de correias, para ficar também mais fácil de entender. Então, o primeiro são os reparos provisórios, são aqueles reparos de ação corretiva mais rápida, que quando a gente tem urgência, tem que voltar a correia a operar em 1, 2 horas, não tem tempo para fazer um reparo mais correto, vamos falar assim, de maior qualidade, né? A gente faz um reparo provisório. E aí, por definição, o reparo provisório ele não é para ser permanente, lógico, ele não pode ficar muito tempo ali. Primeiro, porque ele não vai ter uma vida útil igual a da correia. Ou porque ele vai trazer problemas, consequências negativas para o equipamento se utilizado por muito tempo ali no equipamento, né? E aí, infelizmente, o que a gente vê hoje é que muitos reparos provisórios acabam ficando permanentes, e isso aí é muito perigoso, pode trazer muitas consequências negativas no futuro, que saem até mais caras, são mais custosas do que fazer um reparo de qualidade inicialmente. Então, o ideal é fazer um reparo provisório, quando tiver na correria, sem tempo para fazer um reparo de maior qualidade, e deixar ele operando até a próxima parada de manutenção programada. Então, fica aí 1 mês, 2 meses no máximo rodando, e aí já faz a substituição por um reparo melhor. Ou, se a correia estiver em estado de desgaste avançado, aí cada caso precisa ser avaliado, né? Qual que seria a melhor solução. Mas eles não é recomendado deixar reparos provisórios por muito tempo. E aí o segundo caso são os reparos permanentes, que são aqueles que restauram a capacidade produtiva e operacional do equipamento no mesmo nível que eles tinham antes de sofrer o dano. Ou seja, ele vai voltar àquelas condições operacionais antes de sofrer um rasgo, antes de sofrer uma perda ali de cobertura. E aí, para ela ser permanente, o reparo precisa acompanhar a vida útil da correia, né? Ela precisa durar até o final da vida útil e ser trocada só quando a correia for efetivamente substituída. E aí, nesses casos, é mais importante ainda um material de qualidade e também a aplicação, seguir o procedimento e seguir todo o controle de qualidade durante o processo, né?
No final aqui da apresentação, eu coloquei algumas dicas e alguns procedimentos recomendados para garantir essa eficiência maior, que são fundamentais aí se a gente quiser bons reparos aí, de boa qualidade. Seguindo aqui, nesse webinar, como está no título, a gente vai tratar exclusivamente de reparos a frio, né? Existem 2 métodos de reparo, então ele pode ser feito a frio ou a quente. Reparos a quente, eles são completamente diferentes a concepção deles, então, muito provavelmente, mais para frente, a gente vai fazer um reparo, um webinar focado em reparos a quente, porque, como são conceitos totalmente diferentes, precisa ser explicado e detalhado separadamente. Então, nesse webinar, a gente vai falar só de reparos a frio. E aí, dos reparos provisórios, a gente citou aqui os grampos e as resinas. E dos reparos permanentes, tem uma lista de produtos aqui da REMA que eu vou explicar mais detalhadamente ao longo da apresentação. Então, antes de falar dos reparos, essa tabelinha que eu comentei anteriormente, que a gente usa como consulta para saber a viabilidade de fazer aquele reparo, né, um dano específico. Então, para danos de cobertura, aqueles danos superficiais, cortes longitudinais e danos somente na borracha das bordas, não existe limitação de tamanho. O dano pode ser reparado independente do tamanho dele. Já teve casos aí que a gente fez um reparo ao longo da correia inteira, comprimento dela inteiro, porque esses 3 casos aqui, eles não afetam estruturalmente a correia, eles não afetam a carcaça, né? Então, não tem problema significativo na operação dele. Já considerando os danos vazados e os danos de bordas vazados que afetam ali a carcaça da correia, tanto estrutura têxtil, correia de lona, quanto cabo de aço, a gente tem essa recomendação de limitação de 20% da largura da correia. Acima disso, acima de 20%, a concentração de tensão ali naquela área restante vai ser muito alta. Então, acaba sendo um risco elevado, né? Botar essa correia em operação de novo, porque a pior coisa que pode acontecer é uma correia estourar ali, cair, e aí a gente, quem já viu isso acontecer, sabe os prejuízos e o quanto isso daí é complicado depois, e o tempo perdido também depois para voltar a fazer essa correia operacional. Então, essa é uma tabelinha padrão aí de recomendação que a gente tem, são baseadas, além da experiência adquirida em campo, também com cálculos, né, de tensão, de concentração de tensão nas carcaças de correia. Então, é uma recomendação segura. Pode ser que com 30% de dano, se você faça um reparo, não vai acontecer nada, mas pode ser que com 21% também vai dar um problema muito sério e acabar estourando a correia. Então, essa recomendação a gente sugere sempre seguir. Agora, falando especificamente sobre os tipos de reparo, começando pelos provisórios, então o primeiro deles é o grampo metálico, nada mais é do que uma peça mecânica, né, que faz a junção das 2 partes, e aí ela é muito utilizada em rasgos longitudinais. É justamente só para unir as 2 partes que foram separadas pelo rasgo. É o mais simples e rápido dos reparos, vamos falar assim, porque não exige nenhuma preparação prévia aqui de superfície, é só parafusar mesmo o grampo de um lado e de outro, mas em compensação é o que mais traz consequências negativas se deixado por muito tempo ali, né? Então, no caso do rasgo, ele não faz a vedação completa aqui da correia, então vai ter muita queda de material, vai ter muito vazamento. Muito provavelmente, quando tem grampos na correia, é necessário desativar o raspador, porque ele pode ficar pegando aqui, pode ou arrancar o grampo ou danificar permanentemente o raspador. Então, os problemas com sujeira, problema de limpeza que você vai ter em um transportador de correia acaba sendo muito complicado se for deixado por um longo período, né? E isso aí vai impactando em diversos componentes do transportador, em revestimento de tambor, revestimento de rolos, enfim.
Por isso a gente recomenda deixar só como último caso e um reparo provisório, né? Quando tiver a oportunidade de já trocar, fazer um reparo de melhor qualidade, que garanta a eficiência operacional dessa correia. E aí um ponto importante aqui, os grampos, eles fazem uma distribuição não uniforme da tensão na carcaça da correia. Ou seja, ele concentra a tensão em 2 pontos aqui, que pode gerar danos até para a carcaça da correia, dependendo do tipo de concentração que tiver. Então, é arriscado também para a própria integridade estrutural da correia. Outro tipo de reparo que também é muito utilizado são as resinas. Então, a gente, na REMA, tem o Fortane, né? A REMA é representante aqui no Brasil do Fortane. E apesar dele estar classificado aqui como reparo provisório, muitas vezes ele pode ser utilizado como reparo definitivo, dependendo muito do estado que a correia se encontra. Ele pode durar até o fim da vida útil da correia, enfim, mas a gente considera ele como um reparo provisório porque ele não tem as mesmas características da correia, né? Ele é uma resina e toda resina acaba tendo uma dureza maior do que a borracha, daí a flexibilidade muda, a compatibilidade de materiais, comportamento ali do material na correia vai ser diferente. Então, em alguns casos, essa resina ela começa a trincar, esteticamente fica feio. Apesar que a gente tem essa linha nova aqui do Fortane agora, que é a LB, que é uma resina muito mais flexível que a versão anterior, tem uma dureza menor e tem demonstrado aí uma performance muito boa, com vida útil excelente, mas a gente não recomenda que seja utilizado como solução definitiva, né, como um reparo permanente. Ele é um material bicomponente, então é uma resina que precisa ser catalisada, ele vem com um catalisador que precisa ser aplicado e misturado, e ele exige, diferente do grampo, exige uma preparação aqui da superfície. Então, a borracha ela precisa ser lixada, texturizada, antes de aplicar a resina. Para quê? Essa texturização sempre é fundamental para que haja a adesão do material, do reparo a frio, sobre a borracha de cobertura na região do dano ali, né? E aí ela pode ser utilizada tanto para reparos superficiais, na cobertura da borracha, quanto em danos longitudinais e transversais em correias transportadoras, sempre respeitando aquela limitação de 20%. A gente faz o preenchimento ali da região do dano, usa uma base ali embaixo, alguma coisa, uma fita que impeça que a resina vase, né? E aí faz o preenchimento com o material. E reconstrução de bordas de correia transportadora. Então, pode ser usado aqui um guiazinho para preenchimento aqui da borda, uma espécie de cantoneirazinha o pessoal já vi fazer com madeira, enfim, mas tem diversos tipos de materiais de guia que conseguem reconstruir essa borda aqui. E aí, agora passando já para os reparos permanentes, novamente com uma visão geral de como um reparo permanente deve ser. Ele, como eu falei anteriormente, o principal objetivo dele é restaurar a capacidade produtiva do equipamento no mesmo nível que ele tinha antes de sofrer o dano. Ou seja, a qualidade dele tem que ser muito boa para que ele retorne essas características da correia e precisa ter uma longa vida útil, né, para acompanhar a própria vida útil da correia. Então, ela precisa ter excelentes forças de adesão inicial, ali com a superfície da borracha de cobertura, excelente resistência e propriedades físicas para acompanhar as condições da correia transportadora, excelente força dinâmica, precisam ser duráveis e confiáveis e excelente estabilidade de temperatura. Então, essa faixa aqui de operação são referentes aos produtos da REMA. Elas conseguem ser aplicadas em correias de menos 30 graus até 80 graus. E essa limitação aqui de temperatura provavelmente é uma limitação universal, tá? Para adesivos aplicados a frio, porque a partir de 80 graus Celsius,
a maioria dos polímeros, que é feita à base dos adesivos, começa a degradar. Então, acima disso, a gente não recomenda que seja feita uma aplicação com adesivo a frio. Porque pode começar a ocasionar problemas de adesão ali do reparo. Então, o primeiro deles é o Remagu, é uma solução de poliuretano também bicomponente, é uma resina, só que diferente do Fortane, ele não é catalisado a parte ali diretamente no recipiente, não é catalisado o recipiente todo. Ele vem esse cartucho com já os dois componentes, e aí o que faz a mistura dele é o bico dosador. E aí a gente utiliza essa pistola aqui para ir aplicando somente o que for utilizado. Então você consegue dosar só o que vai ser utilizado, né? E aí por isso que a gente recomenda ele para danos leves, danos pequenos, até por essa característica de aplicação, não ser muito recomendado para danos maiores. Tem uma dureza de 60 Shore, então é muito próximo da dureza da correia, o comportamento dele é muito elástico, e aí a gente tem conseguido aí longos períodos de vida útil na aplicação desse reparo. Né? Aqui é um exemplo de foto de aplicação, então dá para ver que para reparos pequenos ele é muito bom, ele é uma mistura líquida que vai se autonivelando e preenchendo o espaço do dano. E aí, por exemplo, comparando com o Fortane ou outras resinas que existem no mercado, não faria sentido você ativar, catalisar um kit inteiro, daquele que tem 750 gramas, para preencher só uma gotinha aqui de reparo, né? Com o Remagu você consegue utilizar só o necessário aqui para preencher esse reparo, e aí depois você consegue pegar o cartucho e guardar e reutilizar ele em até 30 dias. Manter uma vida útil aí de até 30 dias depois da primeira utilização. Essa linha RemaRep Ultra é um sistema de reparo novo, inclusive foi lançado pela Rema mundialmente esse mês de junho. É uma exclusividade para vocês que estão assistindo esse webinar, é a primeira vez que a gente está divulgando ele. E é muito similar ao Remagu também, é um sistema bicomponente aqui, que vem com esses cartuchos e a aplicação é feita pelo bico misturador, só que ele tem uma resistência maior que o Remagu, né? Ele tem uma dureza de 80 Shore e tem um tempo de cura curtíssimo, de 10 a 60 minutos, o reparo já pode voltar a operar normalmente a correr. Né? Vai depender muito, lógico, das condições ambientais, temperatura, umidade, mas esse tempo aqui de 10 a 60 minutos garante uma cura suficiente para ele voltar a operar. E aí um diferencial dele também é a cor, né? A resina na cor vermelha. Isso daí foi uma solicitação de diversos clientes que a gente teve mundo afora, né? O pessoal da Austrália, até aqui do Brasil, a gente já recebeu algumas consultas. Seria possível fazer um reparo em uma cor diferente para facilitar na hora da inspeção, na hora de identificar o reparo, verificar as condições, se estão em boas condições, e controlar, fazer o controle de inspeção dele. Então dá para ver aqui que ele tem ótima flexibilidade também, né? E aí pode ser usado em reparos de danos da cobertura superficiais ou em danos em rasgos longitudinais também, fazendo o preenchimento do rasgo. Também acaba não sendo muito aplicável em danos muito grandes, até por essa especificação de ser aplicado por uma pistola e ter o cartucho em menor quantidade, mas nada impede que você utilize em um dano maior, né? Ele vai ser só mais demorado a aplicação. Já saindo agora da parte das resinas e vindo para a borracha natural, a gente tem como primeira solução aqui para reparo o sistema T2 Compound. O que é? Ele é um sistema também bicomponente, são duas borrachas, e essas borrachas são misturadas por meio dessa ferramenta aqui, que é a extrusora, e a borracha é autovulcanizante. Então, logo após você aplicar ela na correia, precisa roletar aqui e aplicar pressão para
para gerar adesão na superfície. Logo após finalizar a aplicação, ela já pode voltar a operar normalmente, porque como a borracha é autovulcanizante, não precisa nenhum tempo de cura adicional. Ela já adquire as propriedades ao longo do tempo. E aí, por se tratar de uma borracha natural também, as características são muito similares à da cobertura da correia transportadora. Ou seja, você tem um comportamento similar e, consequentemente, uma vida útil mais longa, acompanhando da própria correia. Ele é muito utilizado em rasgos longitudinais, né, porque a extrusora ela despeja aqui uma borracha com largura reduzida e com comprimento que pode ser inserido ao longo do rasgo. Esse aqui é uma tabelinha com os componentes desse sistema. Então, são as duas borrachas aqui, o T2 compound A e o B, que são misturadas na extrusora. Precisa utilizar também essa borracha de limpeza sempre antes de utilizar a borracha T2A e B e depois da utilização da extrusora, porque senão a borracha de reparo ela acaba vulcanizando dentro da ferramenta e você perde aquele bico, né, de extrusão, ela endurece e você não consegue utilizar mais. Então, sempre é necessário utilizar a borracha de limpeza, antes e posteriormente ao uso da extrusora. E aí o T2, a solução A4 e B4, que são a cola, né? Depois de texturizar ali a superfície, precisa passar essa solução misturada, A mais B, e aí você prepara a superfície para aplicar a borracha por cima, para garantir uma adesão superior ali na região do dano. Então aqui são fotos com exemplo de aplicação. Primeiro é feito um corte chanfrado aqui na região do dano para melhorar a adesão do superficial. Depois é feita a texturização, então dá para ver aqui que essa região toda ao redor do dano foi lixada, foi descontaminada e texturizada. E aí depois que é aplicado o adesivo, é aplicada a borracha de reparo com a extrusora e feito o acabamento. Então dá para ver que fica bem, muito bom aqui o acabamento, bem nivelado e bem fica compatível, né, com a borracha de cobertura, que é o mais importante, para não ter diferenças de comportamento. Falando agora um pouco mais das borrachas já pré-vulcanizadas. Qual que é a diferença? Essas borrachas elas já são curadas de fábrica, ela já vem no lençol com a borracha já com as características operacionais dela, de dureza, de resistência à abrasão, de resistência à ruptura, de tração. Então, ela já vem com características e como essa vulcanização é feita em fábrica, ela tem propriedades muito superiores a uma vulcanização feita em campo, por exemplo. E por que isso acontece? Voltando agora um pouco aqui naquele termo de vulcanização de reparos a quente, que precisam de uma prensa de vulcanização e precisam de equipamentos especiais, né? Essa prensa de vulcanização, que é a mesma que faz uma emenda, essas que a gente utiliza em campo, chega em torno de 8 a 12 quilos de pressão. E na fábrica a gente consegue fazer essa vulcanização de borracha com uma prensa que dá até 40 quilos de pressão. Então a homogeneidade da borracha é muito superior, a compactação dela. E aí isso garante propriedades excelentes e muito superiores ao que a gente consegue num processo feito em campo, né? E aí ainda mais comparado com um processo em autoclave. Então esse aí é um outro assunto que dá para a gente abordar mais detalhadamente em um outro webinar, que é a comparação de vulcanização a quente em campo, em autoclaves e em fábrica, mas a grande diferença principal é essa, em termos da qualidade do produto final da borracha, né, após a vulcanização. E aí o grande diferencial dessas borrachas de enchimento e cobertura da Rema é que ela vem com a camada adesiva CN dos dois lados. Então, para quem não conhece, essa camada CN é uma exclusividade da Rema Tip Top. Ela é uma camada que aumenta em até 50% a força de adesão ali do adesivo aplicado a frio.
sobre ela para unir as duas superfícies. E aí isso garante um reparo mais durável, né? Porque a força de adesão é fundamental para que o reparo ali permaneça no lugar. Aqui a tabelinha de componentes também existem duas borrachas de enchimento, então uma de 1,5 mm e outra de 3 milímetros. E aí, dependendo da borracha de cobertura da correia que você vai precisar preencher ali, você pode fazer várias composições. Então, por exemplo, se a cobertura da correia tem 10 milímetros, você consegue usar duas borrachas de enchimento de 3 por baixo e aí um fechamento com uma borracha de cobertura de 4 milímetros, né? A grande diferença entre elas é que a borracha de enchimento tem camada CN dos dois lados, porque ela vai ser adesivada dos dois lados, e a borracha de cobertura tem a camada CN de um lado só, que é o lado inferior, né? O lado de cima ele vai ter a borracha exposta com as propriedades de resistência, abrasão, dureza, enfim, que são mais importantes ali na operação da correia. Todos esses materiais também são disponíveis na qualidade V, que são auto-extinguíveis, anti-chama e antistáticos. Então a Rema tem essa linha de borrachas de excelente qualidade também. Um outro tipo de reparo são as tiras de reparo. Então são bem similares à borracha de enchimento. A única diferença é que elas são mais estreitas, né? Então são utilizadas para danos longitudinais. E nesse caso, a tira de reparo sem lona, que é só borracha, ela é utilizada em danos longitudinais não vazados, né? Ou seja, que não ultrapassou a carcaça da correia. É só reposição e reconstrução da cobertura. E aí um grande diferencial nessa tira de reparo também é que essa camada CN aqui, ela termina em 0. Então a espessura dela, ela, pegando essa do meio aqui, que tem 3,2 milímetros de espessura, e aí ela vai chegando próximo das bordas aqui, ela vai ficando mais fina, até praticamente zerar a espessura dela. E aí essa transição de espessura evita que fique aqueles ressaltos na cobertura da correia, evita problemas com raspador, evita problemas com rolo pegar aqui e começar a arrancar o reparo. Então é uma transição muito mais suave e nivelada. Aí nessa foto dá até para ver como que é o perfil dessas tiras de reparo. Então aqui no meio ela tem a espessura completa dela, e aí nas bordas ela vai afinando até uma espessura bem fina para fazer o acabamento final ali, e a transição quase no zero ali com a cobertura da correia. Né? Então eu falei anteriormente das tiras de reparo sem lona, que são só borracha, e aqui as tiras de reparo com lona, que nada mais é do que a borracha com um reforço aqui de têxtil, né, para resistir aos esforços quando solicitado. Então é aplicado em danos longitudinais vazados, que tem a carcaça dela rompida. Esse caso aqui dessa foto é um caso bem interessante, que eu gosto de comentar sempre. Aconteceu uma cimenteira aqui no interior de São Paulo, então essa correia transportadora era uma linha crítica, né, uma linha singela, ela que alimentava toda a planta ali da cimenteira, e aí acabou caindo uma chapa e rasgando a correia de ponta a ponta, separou a correia em 2 pedaços. E eles não tinham essa correia em estoque para substituir, o fornecedor da fabricante da correia também não tinha estoque, demorar de 3 a 4 meses ali para conseguir fornecer uma correia nova. Então, não tinha condições, né, de ficar um equipamento parado, a planta inteira parada por causa disso, esperando a correia nova por 4 meses. E aí eles ligaram aí desesperados para a gente, perguntando se a gente tinha uma solução, e a gente apresentou essa tira de reparo com lona aqui. E aí foi feito o reparo, juntando as duas partes aqui, de ponta a ponta da correia. E ela rodou, assim, como a gente espera de um reparo permanente, ela rodou até praticamente a vida útil toda da correia e foi substituído junto com a correia, quando estava programada a troca dela. Né? Para isso, a gente teve que fazer todo um controle de qualidade de aplicação, de material. Isso aí é muito importante e fundamental para garantir essa vida útil do reparo, que ele não se solte. Né? Porque
o sistema de adesivação a frio exige cuidados e experiências adicionais na aplicação, né? E aí, falando um pouco também da recomposição aqui de carcaça para correias de lona, a gente tem essa lona de reparo, que nada mais é do que você vai fazer aqui uma mini emenda na zona de reparo, né? Você faz o escalonamento aqui das lonas, e aí vai recompondo essa região com essa lona de reparo, fazendo a recomposição da estrutura ali naquela região. Mesmo para esse caso, a gente não recomenda ultrapassar os 20% de largura da correia, porque estruturalmente a correia acaba ficando danificada, então, por questão de segurança, a gente recomenda se limitar aos 20%, mas, enfim, é uma solução boa para a recomposição estrutural ali de correias de lona, né? E, finalizando aqui os manchões, a gente tem o manchão circular e o manchão losangular, que são para reparos mais pontuais, né? Aqueles furos, tanto vazado quanto furo, talhos em cobertura de correia. E aí, da mesma forma que as tiras, eles têm as opções com ou sem o reforço de lona. E também tem o acabamento aqui terminando em zero, no final, nas bordas do reparo, para não ficar aquele ressalto na superfície da correia transportadora. Bom, falei agora dos tipos de reparos principais, né, que a gente tem disponível. E aí, para finalizar aqui o webinar, eu vou falar um pouquinho de dicas e procedimentos de aplicação desses reparos a frio, principalmente focando nos sistemas de adesivação a frio, que usam os adesivos. Então, primeiro de tudo, a área a ser reparada tem que estar bem limpa. Assim, esses slides eles estão bem cheios de texto, mas eu achei importante deixar assim, porque como esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois, eu acho que fica mais fácil de ser consultado, né? Esses textos mais detalhados. Então, enfim, passando aqui rapidamente, porque já estou estourando um pouco tempo, mas a área deve ser muito bem limpa antes do início da execução do reparo. Isso aí é fundamental para ter um reparo de qualidade. Todo tipo de contaminação superficial tem influência negativa na qualidade da adesão ali, porque você vai ter um corpo estranho entre a borracha e o reparo, né, ali no meio, que vai prejudicar essa qualidade. Todo tipo de óleo e graxa tem que ser removido. A gente recomenda a utilização do solvente R4 da Rema, que é excelente para a limpeza desse tipo de material, e também é ecologicamente e não agride a saúde, né? Todos os instrumentos de medição devem estar calibrados. Isso aí, pessoal, é muito importante também a gente prestar atenção. E hoje a gente vê que na área de vulcanização muita gente não presta atenção com isso, com o controle das condições de aplicação. Então, não vai ocupar muito tempo você pegar um termohigrômetro, um termômetro ali, controlar o ponto de orvalho na hora de fechar um reparo, ou até mesmo uma emenda, né, a frio. Você tem que controlar isso daí, você vai perder não, você vai usar 2 minutos a mais para fazer esse controle, e que podem fazer completa diferença na qualidade final do processo, entendeu? Então, 1 ou 2 minutos a mais podem significar 8 horas a menos de um eventual reparo que precisa ser feito posteriormente, né, um retrabalho. Então, prestem bastante atenção a isso, tomem esse cuidado. Todo tipo de procedimento ele é criado porque ele é importante para ser seguido, para garantir essa qualidade. Então, e além de controlar, né, os instrumentos devem estar calibrados para você ter confiança naquilo que você está vendo, está controlando. Os sistemas de reparo a frio, eles usam muito produtos químicos, então tem que ser tomado cuidado com aparelhos elétricos, porque existe o risco de incêndio. Sempre que possível, a área de atividade deve ser protegida, então com uma tenda, com uma cobertura para evitar umidade excessiva, evitar chuva, evitar poeira, sujeira adicional, é sempre recomendado. Sempre se atentar às orientações de segurança dos produtos químicos, né?
e a umidade deve ser sempre evitada. Então, evita chuva, evita horários em que a umidade está muito alta, se é possível fazer uma programação aí de planejamento de execução das atividades, né? Sempre evitar período de noite. Eu sei que é muito difícil ter essa programação, mas quando for dessa forma, é imprescindível fazer o controle do ponto de orvalho com os instrumentos aqui calibrados, sempre. Bom, após a limpeza e todo esse cuidado aí com a preparação, é necessário fazer a texturização da cobertura, da borracha, onde será aplicado o repara-frio. Então, a gente vê essa texturização, ela é fundamental não só para limpar, para evitar a contaminação aqui que fica colada na superfície da correia, mas também para deixar essa rugosidade aqui na borracha. Então, essa rugosidade de 60 microns é o que a gente recomenda por norma, e é o que a rugosidade ótima para o adesivo penetrar aqui e aderir bem na superfície da borracha. Se a borracha for muito lisa, ficar muito lisa, sem textura, não vai existir essa adesão. O adesivo não consegue penetrar e colar ali naquela região. Então, a texturização deve ser muito importante no processo e deve ser feita sempre de forma uniforme, ao longo de toda a superfície. E aí é importante ressaltar que é para texturizar, tá, gente? Não é para desgastar, não é para esmerilhar ali a borracha de cobertura. A gente recomenda utilizar uma escova de aço, de fio de aço, ou um carbide, né, que é aquele disco de tungstênio, uma velocidade máxima de rotação de 2.800 RPM. Então, já vi muita gente lixando com lixadeira de alta rotação aí a 6.000 RPM, e praticamente esmerilhando ali a borracha de cobertura da correia. E isso aí prejudica muito a qualidade da adesivação a frio, porque uma rotação muito alta gera muito calor. E aí você vai acabar queimando a borracha ali naquela região, e uma borracha queimada não oferece a mesma qualidade de adesão para o adesivo. Então, sempre tome esse cuidado com a velocidade aí de rotação dos equipamentos. Depois de fazer a texturização, limpe ali a área com um pincel, limpo de cerdas macias ou uma escovinha. E a gente não recomenda usar o solvente em cima dessa superfície já lixada, né? Justamente porque o solvente pode ficar retido aqui nessas rugosidades e aí ficar por baixo do adesivo e prejudicar a qualidade dele. Tá? Os adesivos da Rema são esses dois sistemas que a gente tem. Então, o SC2000, ele é muito conhecido, inclusive mundialmente. Tenho certeza que se não for o melhor, é um dos melhores adesivos industriais do mundo. Só que, infelizmente, ele usa como solvente o tricloretileno, né? E aí, o tricloretileno está sendo proibido em algumas unidades, algumas regiões, por alguns estudos que indicam que ele pode ocasionar câncer. Então, com base nisso, pensando na segurança operacional dos nossos clientes, nossos parceiros e até nossos colaboradores, a Rema desenvolveu o SC4000, que nada mais é do que a mesma base polimérica do SC2000, só que usando um solvente diferente, que é o acetato de etilo, que é ecologicamente correto, né? Não agride o meio ambiente e não é prejudicial à saúde. Inclusive, esse aqui é o único adesivo do mercado que realmente não é prejudicial à saúde, viu, gente? Não é só porque não tem tricloretileno que ele não pode prejudicar. Por isso que é sempre bom a gente consultar a física dos produtos, que lá tem todos os dados de risco, de segurança e ambiental de cada químico. Como são adesivos similares, a mesma base polimérica, os procedimentos são praticamente os mesmos. A única coisa que vai variar é que o tempo de secagem do SC2000 é mais rápido, porque o solvente é diferente, né? Então, exige um pouquinho mais de cuidado aí com o SC4000, um pouquinho mais de experiência para achar o ponto ideal, mas a eficiência operacional e a capacidade de adesão dos dois são muito similares, até por usarem a mesma base polimérica. A camada CN, que eu falei já anteriormente, que tem nas nossas tiras de reparo, nas borrachas de enchimento, é uma camada de adesivação exclusiva da Rema. Ela
dispensa o tratamento de superfície ali, né? Então, uma borracha comum, ela precisaria ser lixada, texturizada antes de ser aplicado adesivo e aplicado 2 demãos de cola sobre aquela superfície. E aí a camada SN, ela não precisa ter nenhum tratamento adicional e só precisa de 1 demão de adesivo, né, para já gerar uma capacidade de adesão muito superior ao convencional, as superfícies normais somente texturizadas. Então aqui essa tabelinha mostra aqui número de demãos recomendadas. Então se a gente for colar camada CN com camada CN, que seria no caso ali das borrachas de enchimento, né, para reparos, para reconstrução de cobertura de correia, é 1 demão só em cada superfície. Camada CN em borracha, seria 1 demão na camada CN, 2 na borracha. E borracha para borracha, 2 em cada superfície, lona para borracha, 2 em cada uma. Enfim, a gente vê que a única superfície que exige uma única demão é a própria camada CN. Fora disso, o mínimo recomendado são 2 demãos. Para a aplicação do adesivo, utilizar pincel de cerdas duras. A gente recomenda aquele pincel redondo e o pincel limpo, tá, gente? Por favor, não vai contaminar o próprio adesivo na hora que você for aplicar. Então, usa pincel novo, usa pincel limpo. Toma cuidado para não contaminar nada na aplicação que você for fazer. E aplicar em movimentos circulares, porque dessa forma você espalha melhor e distribui melhor o adesivo sobre a superfície. E aí é aplicada com uma camada fina e uniforme sobre toda a região. A gente recomenda que seja fina, porque uma camada muito grossa pode prejudicar o processo de secagem do adesivo. Esse tempo de secagem ele varia muito com as condições climáticas, mas para a primeira demão a gente recomenda pelo menos 60 minutos. E após a segunda demão, que é o momento de fechar, né, uma emenda, fechar, colocar a tira de reparo por cima do adesivo, a gente usa o teste do dorso do dedo ali para encontrar o ponto ideal, que eu vou falar mais para frente aí também, nos últimos slides. Então, evite secagem por aquecimento. Usar um soprador térmico, usar alguma coisa que induza o secamento do adesivo pode ser prejudicial, porque você pode secar somente a película superficial, aquela película de cima lá do adesivo, e aí a película de baixo do adesivo fica molhada. E aí isso aí vai gerar uma adesão com qualidade baixa. Bom, para finalizar aqui, o momento certo de unir as 2 superfícies, que é o teste do dorso do dedo, a gente tem que, após a segunda demão, a gente tem que tocar com o dorso do dedo, também limpo e descontaminado, na superfície do adesivo que vai ser fechado, vai ser unido. E aí você tem que verificar, se o adesivo estiver levemente pegajoso e não aderir, não ficar nenhum resquício de adesivo no seu dedo, esse é o momento ideal que você pode adesivar as 2 partes. Se ficar algum resquício de adesivo no seu dedo, ele ainda está muito molhado, então você precisa esperar um pouco mais de tempo para fechar. E aí, se ele ficar sem adesão, se você não sentir que ele está pegando, é porque o adesivo secou demais, e aí a gente recomenda uma terceira demão de adesivo, se ele estiver muito seco, né? E aí essa terceira demão é a última, a gente não recomenda mais do que isso para evitar que a camada fique muito grossa de adesivo e perca na qualidade de adesivação. E aí depois é feita o roletamento, a aplicação de pressão para finalizar a adesivação do reparo. Tá? Esse finalzinho eu passei muito corrido, tá? Porque estava já estourando um pouco tempo, mas como vai ficar gravado, vai ficar disponível, vocês podem consultar com mais calma aí para frente. Então, vamos para a parte das perguntas aí agora. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, e aí quem tiver dúvidas pode mandar aqui pelo chat. Eu já vi que tem alguns questionamentos aqui, deixa eu tentar resgatar. Bom, esses reparos podem ocorrer no disciplinar com a margem de segurança e de duração no seu processo. Depende muito do tipo de reparo que você vai fazer, né? Tem reparos que são muito rápidos e tem reparos que
demandam um pouco mais de tempo para ser realizados, mas, de maneira geral, reparos que demandam mais tempo tendem a ter maior qualidade, porque o procedimento, se ele é mais complexo, ele é mais demorado, é porque ele está agregando mais qualidade ali no processo, então vai ter uma vida útil mais longa. É necessário utilizar, medir a espessura da correia, se há rasgos é possível utilizar emenda-fio? Também, um rasgo pode ser feito reparo com reparos a fio, como eu falei, né, usando o adesivo a fio nosso, o SC4000 ou o SC2000, ele pode ser feito reparo a fio, sim. Então, para rasgos que são passantes, a gente recomenda a utilização da tira de reparo reforçada, tira de reparo com lona. E aí, para rasgos que são só superficiais, a gente pode fazer ou com a borracha de enchimento, que eu falei aí, restaurando a cobertura da correia com várias camadas, né, dependendo da espessura dela, ou com a borracha a tira de reparo sem reforço, que ela só borracha. É importante você saber a espessura do rasgo, justamente para saber a composição que você vai usar, né? A espessura do reparo que você vai usar. Não tem nenhum problema, a gente não tem restrição de ficar 1, 2 milímetros acima da cobertura nominal da correia. Então, isso aí não vai impactar muito, até pela característica das tiras de reparo terem aquela borda ali terminando em zero, né? Tem uma transição mais suave. Então, você não vai ter nenhum tipo de problemas com isso. Mas pode ser que o ideal é que a superfície fique bem nivelada ali, entendeu? O pessoal da Mercúrio aí agradecendo, nós que agradecemos também a presença de vocês, espero que tenha contribuído alguma coisa, nem que seja um mínimo de conhecimento, mas obrigado pela presença. Vini, tem mais algumas perguntinhas aí. Não, eu estou vendo aqui, porque Tá? o Lacerda agradeceu, eu estou retribuindo aí o Sim, agradecimento não, dele. mas para cima do agradecimento dele, Sim. Nadine. Uhum. Ó, o tempo de cura, qual o tempo de cura melhor do SC4000? Vai depender muito das condições climáticas, né? Como eu falei, o tempo de secagem do adesivo, ele varia de acordo com as condições climáticas. Então, umidade mais alta, umidade mais baixa, temperatura mais alta, temperatura mais baixa. O ideal mesmo é a gente fazer o teste do dorso do dedo para encontrar o tempo para fechar ali uma emenda ou adesivação de um reparo. Agora, o tempo de cura que a gente recomenda para voltar a operar o equipamento é de 2 horas. É o mesmo do SC2000, né? Após o fechamento, após o roletamento ali, a aplicação de pressão ali naquela região, depois de 2 horas o adesivo já tem uma adesão suficiente para garantir que a correia volte à operação, principalmente de reparos, né? Em emendas, também a gente considera 2 horas, mas aí para correias mais pesadas, com nível de tensão maior, inclusive essa recomendação também era para o SC2000, é que para essas correias mais pesadas a gente aguarde um tempo maior para voltar a operar. Então, em torno de 4 a 6 horas, só para ter uma garantia operacional maior. Porque todo adesivo, não só os da Rima, tá, mas todo adesivo, ele tem uma curva de crescimento de adesão, que é o tempo de cura dele, que para chegar no 100% da capacidade, gira em torno de 24 horas. Então, somente depois de um dia ele vai chegar na capacidade total do adesivo. A gente considera o tempo mínimo de 2 horas porque é o tempo que ele já chega num nível de adesão suficiente para garantir a eficiência operacional dele, para garantir que não vai ter nenhum problema. Mas, ao longo do tempo, durante 24 horas, ele continua no processo ali de cura para aumentar ainda mais a adesão. Para rasgo vazado, precisa usar a borracha de enchimento. Então, o Francisco, para rasgo vazado, a gente
normalmente recomenda ou o uso da borracha da tira de reparo com lona, né? Porque como ele é vazado, ele vai ter necessidade de resistir a certa tensão ali dos dois lados da correia. E aí pode ser usada a borracha de enchimento, sim, dependendo da espessura da correia. Se você precisar preencher aquela espessura ali para dar o preenchimento da espessura total da cobertura da correia, você pode utilizar a borracha de enchimento. Se a cobertura da correia não for muito espessa, tiver, por exemplo, 4 milímetros, alguma coisa assim, que a própria tira de reparo seja suficiente para cobrir toda essa espessura, a gente consegue usar somente a tira de reparo para fazer esse procedimento. Há um procedimento para a forma geométrica do reparo. Assim, a gente sempre recomenda que cortar uma área em volta do reparo, não muito longo, claro, porque senão você vai exigir utilização de mais material de reparo, mas pelo menos um corte chanfrado ali a 45 graus que melhore a aplicação de pressão na hora que você faz a adesivação à fibra. Então, se é, por exemplo, um rasgo, ele vai ter aquele rasgo, o corte na correia, na cobertura vai estar perpendicular, vai estar 90 graus. Então, se você tentar fazer alguma coisa ali direto, é muito difícil você aplicar pressão ali 90 graus. Então, a gente faz um corte ali chanfrado a 45 graus, dos dois lados do dano, e aí aplica em cima disso o reparo, fechando ali o rasgo. Então, mesma coisa, num furo ali, um furo pontual. Você abre um corte na cobertura ao redor desse furo para melhorar a adesão ali do reparo. Vários agradecimentos aqui. Nós que agradecemos a presença de vocês e a participação, né? Nosso maior intuito é ajudar e ter uma eficiência melhor nos sistemas. Essa é a missão da REMA, como a gente falou no começo. Então, muito obrigado pela participação também, né? Ressaltos pós-reparos podem ser esmerilhados, pode tornar os tambores. Também pode ser. Quando um reparo, você faz um reparo, ele fica 1, 2 milímetros acima da espessura da correia, você pode cortar ali com a faca palheta, né? Aquela que fica paralela à correia, cobertura da correia, ou você consegue também esmerilhar, lixar até ficar uma superfície plana. Então, pode ser feito sim. Bom, acho que eu respondi aqui todas as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida adicional que eu passei batida aqui, pode mandar aí. De qualquer forma, o meu e-mail está aqui na tela, então quem tiver alguma dúvida ou porventura vier ter alguma dúvida no futuro, eu fico inteiramente à disposição, tá? Esse é meu e-mail aqui, então vocês podem entrar em contato direto comigo, fiquem à vontade, e o que eu puder esclarecer e agregar aí, eu fico muito feliz em ajudar. Ok, gente? Pessoal, muito obrigada, né, pela participação de todos. Obrigada, Vinícius, pelas explicações. Tenho certeza que todos vão tirar bom proveito. Como o Vini falou, nós da REMA nos colocamos à disposição, tá, para dúvidas técnicas, comerciais, deste tema e de outros. Nós iremos fazer outros webinars. Já gostaria de convidar a todos vocês para estarem presentes novamente. Vamos enviar os links por e-mail, igual foi esse. E muito obrigado a todos. Boa tarde para todos, um bom fim de semana. Fiquem com Deus.